se vê na Globo. O Carnaval Globeleza volta a falar do Sambódromo Paulistano. Nós estamos com o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Já passaram 7 escolas, ainda temos mais 3 nesta madrugada de domingo. Já estamos com 4 horas e 27 minutos. Ainda temos a Mocidade Alegre, Unidos do Peruche, Nenê de Vila Matilde. Agora nós vamos para a concentração, onde está se armando, onde está se preparando a Mocidade Alegre. Vamos lá com o Narman Sibley. A concentração da Mocidade Alegre está ficando cada vez mais brilhosa. Olha aqui do meu lado, este é Beto Simas. Vamos lembrar, o pessoal vai saber quem é você já já. Faz a pose da vinheta das Olimpíadas. Vamos lá, como é que é? É ele é que fez a vinheta. Tá tudo pronto para sair agora? Tá tudo pronto, falta só entrar no carro, né? Tem que subir num guindaste ainda, mas nós estamos animados e tenho certeza que a gente vai chegar juntinho. Então corre lá que tem muito trabalho pela frente. Falando em Olimpíada, obrigada. Falando em Olimpíada, vamos mostrar as medalhas. Olha aqui. É a Virna, é a nossa jogadora de vôlei. Virna, primeira vez em São Paulo. É uma emoção muito grande, né? Realmente está muito lindo aqui. Estou super feliz em estar aqui hoje. E medalha de ouro, aqui tá Robert Scheid, nosso campeão no iatismo. Vai, como é que é? Vai velejar por aqui? É isso aí, vim hoje aí, vamos curtir esse carnaval, primeira vez que eu desfilo também, tô super curioso, super ansioso, mas tenho certeza que a gente vai fazer bastante sucesso aqui. E aqui do lado tem, olha, tá tudo escorregando. O que é isso aqui? É Beth Tessuto, campeã de fisiculturismo. O que tá... Um olhinho para aparecer os músculos. Precisa de tudo isso, não basta o músculo? Precisa, vamos dançar, gente, vamos agitar. Cadê o samba enredo? Rapidinho, o samba enredo, já tava ensaiando. Nada do samba, tão bela, de novo balançando a passarela. Obrigada, tem mais concentração com o Edson Castro. É isso mesmo, Naima, e a Mocidade ficou em terceiro lugar no ano passado. Esse ano, todos os integrantes da escola, eles garantem, vão pegar o primeiro lugar. E o principal homenageado está aqui do meu lado, o Hans Donner, responsável por todo o visual da TV Globo. Hans Donner, você que viveu na Áustria, como é que tá? Você vendo uma escola de São Paulo te homenageando. É uma emoção indescritível, porque eu achava sempre que alguma coisa desse poderia ter acontecido depois que eu teria morrido. Mas até que foi difícil fazer tudo isso acontecer, mas eu tô aqui curtindo demais as emoções, as vibrações, eu acho que vai ser uma coisa muito legal. A mulher tá aí, né, a Valéria Valença? Infelizmente não dava para trazer, ela já tá aí. Então, tá lá no carro. Mas vocês vão curtir já já ela, inclusive 9 cópias dela de 4 metros de altura. E aí, junto nesse carro vem o Serginho da Mangueira, que já participou comigo em outros projetos grandes, que vai botar para quebrar, porque aí eu vou ter no mesmo carro o símbolo do carnaval desse país, mulher, e ele, sem dúvida, o símbolo masculino desse país em termos de carnaval. Obrigado, Hans. Kleber Machado. Hans Donner é o enredo da escola. Hans Donner, o mago e seu universo, o enredo da Mocidade Alegre, o desfile que começa daqui a pouquinho. E nós vamos acompanhar em todos os seus detalhes, como a gente vem fazendo com todas as escolas aqui no Grupo Especial de São Paulo. É a 8ª escola a desfilar. Agora a gente vai relembrar a 3ª escola que passou aqui no Carnaval, aqui no Sambódromo de São Paulo. Passou e passou bem. Vamos ver um compacto com a X9 paulistana. A alegria do povo, balança X9, balança X9. Explode o meu coração. Na Avenida X9, a 3ª escola do Carnaval de São Paulo. Alegria do povo, balança, balança. Vem cantando Amazônia, a dama do universo. E vem bonita pra avenida. Amazônia, mãe, a dama do universo. Seus mistérios e magia. Vamos conhecer mais dados, mais informações sobre o desfile da X9. A seringueira do colonizador, o teatro Amazônia se aborracha, um grito de afrodito. Mais água mais água, mostra o caminho do Vamos conferir como vem a X9 paulistana. A X9 entra na avenida com 3.000 componentes em 20 alas. São 7 carros alegóricos. O presidente é Laurentino Marques e o carnavalesco Augusto de Oliveira desenvolveu durante o desfile o enredo Amazônia, a dama do universo. Descendo o rio de Manaus a partir. Tudo
conferindo como está lotado o sambódromo aqui de São Paulo. O Royce, o puxador do samba, dando o seu grito, chamando a galera para participar. E a escola vem aí para a avenida, aí com a sua comissão de frente, até passar por todas as suas alas, os seus carros alegóricos, o som da bateria, sempre cantando o enredo Amazônia, a dama do universo. Amazônia, mãe, eu, a dama do universo, Deus dos mistérios e magias, das guerreiras ilhas a lugar, o luxo e o requinte da Europa. Aí a comissão de frente, representando a chegada do aventureiro espanhol Francisco Orellana, que desceu o rio Amazonas a partir do Peru e descobriu a Amazônia. Só na fantasia da comissão de frente, o carnavalesco gastou 14 mil penas de pavão. O quê? O segredo são vocês agora, vamos lá! Mas água. Aí o refrão da escola. Foi por mim quem me contou. O quê? O segredo desse bar. Olha o boi no bar. Boi no bar. Mas olha o boi. A gente olhando a escola inteira assim, vê que afinal a pena é que dá unidade. Você vê que até no cavalo do carro de Abrialas, o cavalo tem, no seu joelhinho do cavalo também tem a pena. E a pena fica sendo a unidade, né? A escola afinal ganhou toda uma unidade, porque ela é toda unida pelas penas. Naquela visão aérea que a gente teve da escola, são as grandes estrelas ali das fantasias, das alegorias, as penas aparecendo com bastante destaque no desfile da X9. E vai começando agora, para você ligado na Globo, curtindo o Carnaval Globeleza. E a galera do sambódromo indo junto. Desde que a escola estava na concentração, começando a se aproximar, aqui o pessoal da arquibancada já estava cantando samba. Todo mundo sabia esse samba mesmo. Sabe, né? Daqui a pouquinho, o desfile da Mocidade Alegre. Vamos à concentração com a repórter Narri Mancible. E a Mocidade Alegre já começa a arrepiar, tá vendo? E aqui mostra que a bateria, né, tem hierarquia, não é você? Princesa, Rainha Cristina. Simone Princesa. Musa Fabiana. Sandra, madrinha. E depois dessa é conferir na Avenida Edson Castro. Nós falamos aqui da concentração, onde o pessoal da Mocidade Alegre começa a aquecer os motores. Olha só, o Vaguinho já está por aqui. O Vaguinho, ele garante que é o último carnaval dele. Ele se converteu a uma religião e ele disse que esse será o último carnaval, mas ele garante. Ele quer passar aqui pelo Sambódromo Paulistano com uma vitória. Ele que vai puxar o samba da Mocidade Alegre. Vamos sentir um pouquinho. Tá no gás, Vaguinho. Então, que o Senhor Jesus abençoe todos vocês e nos guarde. Esse é o Vaguinho, o intérprete da Mocidade Alegre, escola que ficou em terceiro lugar no ano passado e que agora, faltando 25 minutos para 5 da manhã, vai entrar no Sambódromo Paulistano. Kleber Machado. Alô, arquibancada! Tá todo mundo aí? Eu não ouvi nada, eu quero ouvir mais alto! Tá todo mundo aí? Mocidade Alegre. Aí o grito do Vaguinho. Mais alto! Tá todo mundo aí? Vai começar o desfile da 8ª escola do Grupo Especial de São Paulo. Comigo, um beijo no coração de cada um de vocês. A mocidade e eu e o Senhor Jesus amam cada um de vocês. Agora é com você, mocidade. Tá na tua mão, caneco. Olha a disposição, olha a garra, olha a garra. Tudo isso faz parte. Por aí. Chamar todos os componentes, chamar o público para participar. E vem numa estica, todo elegante o Vaguinho. E vocês todos cantando, hein? Podem falar o que quiser. E aí? Não de nada vai adiantar. Eu quero ouvir vocês só.
A mocidade está entrando e a Mário Ancibli está conferindo informações para você. Aqui estão o mestre Sala e a porta-bandeira. Estão recebendo as recomendações de calma. E vamos ver, Sônia e Murilo. Não dá para escutar, mas há quanto tempo você faz isso, Murilo? 21 anos. É muito pouco. Dá para arrasar? Vamos ver, né? O jurado que vai decidir. Sônia, e você? Tá positiva aí, toda de lilás e roxo? Tudo positivo e estamos torcendo que tudo corra bem, que a gente possa fazer um ótimo desfile. Ok, então boa sorte. Kleber Machado. É a Mocidade Alegre, com o enredo Hans Donner, o Mago e seu Universo. Trazendo para a avenida a obra desse designer que trabalha há muito tempo fazendo a programação visual da TV Globo, um austríaco que hoje é mais brasileiro do que nunca e é tema de desfile de escola de samba. Desfile completamente diferente, sem pluma, sem paetê, nada que a gente viu até agora. A gente vai assistir um desfile de cabeça para baixo, outro estilo. E você ligado na Globo vai conferir. Não de nada vai adiantar. A arte de criar já é o samba também mora. Alô, mocidade! A hora Estão só no é essa. aquecimento. Vamos que vamos! Mocidade! A hora é essa, chegou o momento para a mocidade. O samba de Birubiru, Estevam Pinheiro e Gui Caçula. Entra a mocidade no ritmo do carnaval, Globeleza 97. Já vai percebendo aí que vai ter de tudo no desfile. Tem tirolês, tem a representação da Áustria, do Hans Donner. Vamos acompanhar mais uma escola a passar aqui pelo Sambódromo de São Paulo. Do Rio. Na verdade, não exatamente o carnavalesco, o designer Orlando Midaga que trabalha na equipe do Hans Donner já há muito tempo. Maurício falou do Rio e a semente da mocidade, que é uma das escolas mais tradicionais de São Paulo, foi plantada exatamente no Rio de Janeiro. Nos anos 40, um bloco de foliões animava os carnavais na cidade de Campos, no estado do Rio. Alguns integrantes desse bloco, em 1948, vieram para São Paulo, quiseram manter a tradição e começaram a formar um grupo. Na época, um grupo de homens que desfilava vestido de mulher pelas ruas do Bom Retiro. Não tinha mulher na história, não. O bloco cresceu, começou a desfilar na Avenida São João, em São Paulo. Era considerado um dos mais animados e, de repente, virou. Aqueles garotos foram considerados pelo jornalista Evaristo de Carvalho
Os rapazes muito alegres. Então pintou a Mocidade Alegre, Escola de Samba de São Paulo. Vamos lá! Aê, moço, do mago que se encontra em toda parte, dando asas a bater, quando cair, Randôner, revoluciona a televisão, e dedicando-se à perfeição. A Mocidade tem na sua história um tricampeonato, 71, 72, 73. Mas está um bom tempo sem conquistar um título no Carnaval de São Paulo, desde 1980, indo, portanto, para 17 anos sem um título. E aí a Mocidade, que foi terceiro colocada no ano passado, vem aí com um carnaval inovador para tentar o título neste ano de 97. Eu tinha observado que seria um carnaval sem plumas e sem paetê, mas nós, pelo jeito, teremos paetês e algumas plumas também, né? Mas uma coisa radicalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. E aí, ao longo do desfile, você vai ver alguns símbolos que lembram trabalhos do Hans Donner. Está vendo ali à direita a banana. Quem não se lembra da abertura de um programa chamado Planeta dos Homens, em que uma modelo, a Vilma Dias, na época saía de dentro de uma banana. A banana era descascada e saía de dentro a Vilma Dias. Aí, a tradição, a origem do Hans Donner, a Europa, a Áustria. E vê tudo assim, ó. Você vai ver algumas coisas muito diferentes. É o desfile da Mocidade que está começando agora. Mocidade Alegre. O Vaguinho mandando ver no samba. E a escola começando a entrar na avenida. Começando o seu desfile. Vai passar por toda a história de Hans Donner. Nasceu em 1948 na Alemanha, foi criado na Áustria e mora no Brasil desde 1975. A escola vem para a avenida e com ela vem a explosão da galera ligada no Carnaval, beleza? Vamos lá! Mocidade Alegre. Olha a cara do mago que se encontra em toda parte, dando asas à magia. Vamos para nomes, números, dados do desfile 97. A Mocidade Alegre entra na avenida com 2.800 componentes em 17 alas. São 7 carros alegóricos. O presidente da escola é Carlos Augusto Bichara. O carnavalesco, Orlando Midalha. E o enredo, Hans Donner, o mago e seu universo. São vinhetas, aberturas, um mundo mágico. Mundo de um homem dedicado aos efeitos especiais. A Mocidade traz tudo isso para a avenida. E o carnavalesco Orlando Midalha nos fala do enredo. Esse enredo mostra a vida de um profissional que nasceu na Alemanha, foi criado na Áustria e hoje se encontra no Brasil. Que aqui, quando chegou, revolucionou a imagem da televisão com sua criatividade, suas cores. E hoje nós estamos resgatando um pouquinho do melhor que ele fez para trazer o carnaval. Olha, a mensagem desse enredo é mostrar um pouquinho dessa genialidade
do Hans, essa revolução de cores e materiais que ele trouxe para o nosso país e fazer com que as pessoas tenham um contato direto com isso na avenida, porque ela só conhece isso através de making-off e as aberturas. Então, pela primeira vez, eu acho que o povo vai ter oportunidade de ver a coisa, os efeitos ao vivo, não só na telinha, mas também ao vivo para as pessoas. Esta é a proposta do desfile da Mocidade Alegre. Uma proposta, como já disse o Maurício Kubrusli, diferente. E vamos ver no que vai dar. Nós estamos com a Mocidade, a gente está na contramão de diversas maneiras. Estamos na contramão porque, olha só, olha o visual aí. Não é aquilo que a gente está acostumado a ver de uma escola de samba, né? Não é apenas aquilo que eu tinha falado, às vezes me enganado, Pluma, para ter, não é nisso. Que é completamente diferente, os materiais são completamente outros, o brilho é outro. Depois tem uma outra contramão. Porque essas imagens todas nasceram dentro de um computador, computação gráfica, e foram mostradas e descobertas por nós no vídeo. E a gente fica encantado, por exemplo, quando vê um filme que tem personagem de verdade e tem um personagem que é de desenho animado. Ou seja, quando o desenho animado faz de conta que é de verdade. Aí tá todo mundo tentando fazer o caminho inverso. Pegando uma coisa que só existiu dentro da mágica aqui da sua telinha da televisão e dar uma terceira dimensão a ela e transformá-la num objeto vivo, a gente vendo aqui. É o caminho ao contrário, difícil o desafio da Mocidade. Vamos ver. Aí o Hans Donner, o homenageado. Deve estar evidentemente empolgadíssimo. Todas as pessoas que viveram a experiência de uma homenagem como essa não conseguiram nem explicar o que significa. E isso você pode lembrar figuras dos mais variados setores da música, do cinema, enfim, Tom Jobim, Caetano Veloso, todas as pessoas, Roberto Carlos, que foram homenageadas, às vezes não conseguiam explicar exatamente qual é a sensação. O Renato Aragão já foi homenageado. Deve ser uma coisa realmente emocionante. O Hans Donner não deve estar se cabendo dentro dele, sendo ele o motivo de enredo de uma escola de samba. Vamos ver como é que é esse samba. Vamos curtir o samba. O samba que é interpretado pelo Vaguinho, que é do Caçula, do Pinheiro, do Birubiru e do Estevão. A letra do samba da Mocidade Alegre para você. É a minha mocidade, aleluia nessas tardes. Vamos lá! Uma explosão de amor, mas fugiu o quê? Da Áustria, o homem que ao mundo encontrou. Nas flores ele viajou. Aqui cheguei, guiado pelas mãos de Deus, seu mundo então se deu. Jesus, na tela suave não mostrou. Na beleza desce, bate forte a emoção. Vamos cantar, tribunal. O mago que te encontra em toda parte, dando asas à imaginação. Vamos lá. Na beleza desce, bate forte a emoção. O mago que te encontra em toda parte, dando asas à imaginação. Tá aí o samba. A escola está na avenida com as suas 17 alas, os seus 7 carros alegóricos, 2.800 componentes. E aí a comissão de frente com 10 magos futuristas. Uma referência a Hans Donner, apelidado pela imprensa de mago da computação gráfica. Olha esse tecido, né? Que coisa curiosa. É um tecido que tem um brilho diferente, uma consistência diferente. Parece que ele foi banhado em óleo, né? Os 10 componentes da comissão
comissão de frente da Mocidade, que já tem 17 minutos de desfile. Aquela bola na ponta do dedo de cada integrante da comissão de frente imita o Sol e os planetas em órbita. E a imagem futurista continua, agora no carro abre alas. Representando a chegada de Hans Donner ao Brasil e o universo do trabalho dele. Um universo ligado à criatividade e a tirar o máximo do computador, da computação gráfica. Nora Ney representando o dia e a noite e é um dos destaques do carro. Aí a comissão de frente, mais uma vez apresentada para você. Sempre com a sua coreografia. Os planetas em órbita. Aqui na mão esquerda do passista. Coreografia do professor de dança contemporânea Carlinhos Braça. Aí o efeito visual, essa alegoria que o passista leva da comissão de frente na mão direita dele. E logo depois o carro abre alas da escola. A ideia da chegada dele é representada na mistura do gelo europeu. Tá aí a Nora Ney, a destaque que vive o dia e a noite nessa fantasia, mas a mistura do gelo europeu com o verde e amarelo. É a Europa e o Brasil, a passagem do Hans Donner, nascido na Alemanha, criado na Áustria e que veio para o Brasil. Outro destaque do carro é Tânia Paiva. Esse é um destaque da escola com plumas. Então, para esse comecinho do desfile da Mocidade, se o objetivo era originalidade, tranquilo, já conseguiu. Agora vamos ver como é que isso se desenvolve.
aí o universo, simbolizado pelos planetas e os símbolos do zodíaco futuristas. Algumas peças desse carro, abre-alas, foram projetadas em Viena, capital da Áustria, por Sylvia Trenker, que é ex-mulher do Hans Donner. Comissão de frente, abre alas, primeiro carro da escola. É o desfile da Mocidade Alegre. A 8ª escola a desfilar no Sambódromo de São Paulo. Nós ainda temos hoje, depois da Mocidade, a Unidos do Peruche e a Nenê de Vila Matilde. Encerrando o desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Nós estamos mostrando ao vivo para todo o Brasil. Aí você está tomando aquele contato já conhecido, você já se acostumou com todas as alas, todos os carros da escola. Você vai conhecendo, vai vendo, vai sentindo como a escola vem, para depois a gente conferir cada detalhe. São 17 alas e 7 carros. E a ala dos tiroleses com 90 componentes que trabalham no consulado austríaco. O tirolês representando o país onde o Hans Donner foi criado. Passou boa parte da vida dele. Ala esquiadores. Quando morava na Europa, o Hans Donner gostava de esquiar, que é um esporte muito popular por lá. Mas trocou rapidamente o esporte pela prancheta. A gente está falando em contramão e lá vem eles na contramão, né? Os tiroleses dançam, os austríacos dançam samba mais ou menos no estilo Eduardo e Marta Suplicy, né? Enquanto o pessoal que esquia é, na maioria, mulatos, negros, é um negócio tudo ao contrário. Então aí os esquiadores. Tem um casal mirim de Mestre Stalin e porta-bandeira. Aí esse carro abre alas, que causa realmente o primeiro impacto do desfile da Mocidade. Aí a vista aérea, a Mocidade já tomando a vista do Sambódromo. Carro Áustria Brasil.
Embora tenha nascido na Alemanha, Áustria e Brasil são os dois países do coração de Hans Donner. Ele é, inclusive, naturalizado brasileiro. O carro destaca alguns símbolos da Áustria, como os gênios da música clássica Mozart e Strauss. Mozart, Strauss, Freud, nomes de destaque da história austríaca, de cada lista, dois músicos, trazendo então nomes famosos da Áustria como destaque deste carro Áustria-Brasil. E depois vem uma bandeira do Brasil estilizada no fundo. E aí a ala bandeira do Brasil. Na verdade, são três alas juntas. No centro, vem as crianças, que estão num quadripé, vestidas de azul. Aí nas laterais, a ala dos índios, de verde. E a ala dos operários, de amarelo, no meio, formando a bandeira do Brasil. Vista do alto, essa ala vai ser exatamente a bandeira do Brasil. Aí você tem uma noção ali, ó, da bandeira do Brasil formada nessa ala. Vem logo depois do carro Áustria-Brasil. É uma madeira mais generosa que o Brasil, porque a parte amarela, que na nossa imaginação significa ouro, é bem maior que a verde. Acho que as matas já acabaram um pouco. Seria bom se fosse assim. Mocidade Alegre. É hora dela fazer a festa no desfile das escalas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Carnaval de São Paulo que vive neste ano de 97. Um ano muito feliz. Carnaval trazendo muita gente para o sambódromo e as escolas correspondendo às expectativas. Olha, é um impacto esse desfile, por causa da absoluta novidade, né? Tudo aí a gente ainda não tinha visto. Nem esses materiais, nem se usa esses materiais, nem nada. Aí está a ala Tropicaliente, uma referência à novela Tropicaliente. Você vê em meio a uma escola com uma proposta futurista, a ala Tropicaliente, que foi uma novela que se passava numa aldeia de pescadores, uma aldeia rústica. E o lado tropical está representado aí pela saia, que é um pedaço de melancia, uma fatia de melancia. E também está representado... Muito obrigado, meu povo! Vamos lá, O tropical aí vem com as frutas, com
com o sabor, com o charme, com o calor. E também tem outra coisa, né? É uma ala que não tem uma fantasia só, né? É uma ala que tem várias fantasias, uma reunião de várias fantasias dentro de uma mesma ala. Tropicaliente. Com várias fantasias, com várias possibilidades, com muito balanço. Áustria, Brasil, ligadas no desfile da Mocidade Alegre, mais os efeitos visuais. Com o enredo Hans Donner, o Mago e seu Universo. Olha, tem uma outra coisa, né? Tem uma outra coisa, quer dizer, como as fantasias são fora do comum, a maneira como ela aborda o corpo humano são fora do comum, que elas tentam reproduzir uma coisa que estava no vídeo, elas obrigam a pessoa a inventar um outro jeito de dançar, um outro jeito de evoluir. Você vê que todo mundo vai inventando uma outra coisa, vai surgindo um jeito diferente. Vamos cantar! Avisa aí! Muito obrigado! Aí você tá vendo um personagem famoso. O programa Planeta dos Homens tinha um macaco. E o macaco tá certo. E o macaco tá aí nesse carro. O carro tropical. Recordando a abertura desse programa humorístico de sucesso no final dos anos 70, começo dos anos 80. E Cláudia Valença, um destaque do carro tropical. E aí? É a minha mocidade, a letra das estações, aqui no quê? Ela é irmã da Valéria Valença, a Cláudia. A Valéria, que é a mulher do Hans Donner, é portanto cunhada do Hans Donner, a Cláudia Valença, um dos destaques do carro. Meu povo querido. Na tela sua arte não mudou. Aí passando o carro tropical, o terceiro carro alegórico da mocidade. A abertura do programa na época foi considerada muito ousada. Era uma mulher, uma banana sendo descascada e a mulher saindo de dentro da banana. E aí a bateria da escola. Vem a bateria da mocidade. Bateria de Mestre Sombra. Vem com uma fantasia também bem diferente, já está chegando no recuo a bateria. Ainda não iniciou a entrada no recuo, deu uma parada ali, daqui a pouco vai para o recuo. Ela que está logo atrás do carro tropical. E aí você tem bem a visão da bateria esperando para entrar no recuo. E o carro tropical passou, agora a bateria está indo para o recuo. Bateria que está resumindo a essência das vinhetas com as 7 cores do arco-íris. Você vê que cada linha aí da bateria tem uma cor. São as cores do arco-íris. Chapéus em formas aneladas.
aí se repete um pouco o que a gente vê nas aulas, né? Em vez de ser uma cor só, a fantasia é a mesma, mas as cores são diferentes, aí dá um resultado completamente inesperado, né? Aí o Vaguinho, levando pra cima a moçada da Mocidade Alegre. O Vaguinho tá tentando mandar pra cima, pedindo mais pique, ele tem razão, né? Tá faltando um pouco de pique no desfile da escola. E dedicando-se a meu feijão, enchendo os olhos do Brasil, com maravilha para a lua 2000. Olha a bateria de cima aí. É um efeito especial, bolado, para essa fantasia, exatamente para quem vê de cima a bateria da escola, da Mocidade Alegre. A bateria que veio pro recuo já. E a morada do samba tão bela, de novo balançando, vou viajando, vamos lá! Viajando no universo, decidido pelo Criador, oh, 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 é a minha mocidade, alegria dessa cidade, que tem uma explosão de amor, vamos dizer muito bem, da Áustria, o homem que amor encantou, vamos lá! Nas flores do amor esquiador. Vamos lá, minha baiana! Aqui chegou. Tem família que é uma beleza mesmo. É, de família. DNA. Na bela tua arte não mudou. A beleza dessa imagem tá de forte a emoção. Vamos lá! Do parado que se contempla a parte, dando Ala das Baianas. Canta, meu povo! Muito obrigado! Do mato que se contempla a parte, dando asas vai bater, pode cair. Mais um exemplo de ousadia do enredo e da fuga das tradições. As baianas vêm exaltando as 7 cores do arco-íris. E no lugar da saia de renda, cones de plástico e um círculo metalizado na base. Olha, isso tá muito bonito mesmo. Visto de cima, inclusive, lembra aqueles peões antigos de criança, só que com um tipo de cor diferente. Jamais olhando de cima, alguém imaginaria que tem uma ala de baiana. Muito, muito bonito. A exemplo da bateria, usando as cores do arco-íris. Na bateria, os integrantes se dividiam, cada grupo de integrantes usando uma cor do arco-íris. E aí, na ala das baianas, todas as cores estão ali na saia das baianas. Como os efeitos, esses tipos de efeitos inventados pelos Randones na televisão, sempre nós vimos de frente, parece que na escola de samba, no desfile ao vivo, o negócio virou o contrário. É muito mais bonito ver de cima. O pessoal da arquibancada, quanto mais alto, mais leva vantagem. É, e o próprio público do sambódromo tá olhando assim, isso tá surpreso, tá vendo um desfile diferente, um desfile novo. E a ala dos palhaços futuristas. A fantasia que se refere à abertura do programa infantil Balão Mágico. Discos nos punhos, na gola, nos tornozelos, um cone na cabeça, é a fantasia, se referindo à abertura do Balão Mágico, do programa de 1983, Palhaços Futuristas. E a morada do samba com bela, de novo balançando, vou viajando, vamos lá!
viajando no universo. Beijinho pelo Criador. Pela minha mocidade, alegrando essa cidade. Uma explosão de amor, tudo fugir da serra. O que o mundo encantou. 42 minutos já passados no desfile da Mocidade Alegre. De repente parece televisão mesmo, né? Quando tava no comecinho assim parecia televisão. Depois a gente vê que é a escola de samba. E aí o carro fantástico, tentando reproduzir a abertura feita por Hans Donner para o programa Fantástico em 86. Aquela abertura em que a Isadora Ribeiro saía da água. Isadora Ribeiro, que participaria do desfile da Mocidade Alegre, mas ela está grávida, a gravidez dela não está permitindo que ela brinque o carnaval, então ficou em casa. E essa abertura do Fantástico é um dos trabalhos mais conhecidos, mais comentados do Hans Donner, virando um carro da Mocidade. A animação dessa turma seguindo essa coreografia podia contaminar o resto da escola, hein? Uma explosão de amor, o homem que ao mundo encantou. O Mago e seu universo. Mago pelos trabalhos de computação gráfica, pelas vinhetas, pelas criações, o seu universo sendo retratado desde os tempos da Alemanha, onde nasceu, passando pela Áustria, onde viveu grande parte da vida, até chegar ao Brasil em 1975. Hoje é um cidadão brasileiro, Hans Donner naturalizado, é o enredo da Mocidade Alegre. E aí o segundo casal de mestre sala e porta-bandeira, Serginho e Luciana. O mago que se encontra em toda parte, dando asas é vazio. Pode sair, Anzona, evoluciona a televisão e dedicando-se à perfeição, enchendo os olhos do Brasil. Oh, maravilha, falador no 2000. Vamos lá, feijoada. Olha aí, mais uma vez, do alto a coisa funciona melhor. O efeito aí do lado do rosto, né? E aí vem a Globeleza, a Valéria Valença, no carro Globeleza. A presença da Valéria Valença, que é a atual mulher do Hans Donner. O carnavalesco, Orlando Midalha, que trabalha com Hans Donner há um tempo, foi ele que teve a tarefa, essa coisa, né, de pintar o corpo da Valéria Valença. Quando Hans Donner chegou a essa fórmula de pintar o corpo ao invés de uma fantasia tradicional, coube a Orlando executar a obra. E a coordenação de Deus é bonitão, naquela sua arte, da beleza desse momento, a que a emoção, no mago que se encontra em toda parte, dando asas à imaginação. Vamos lá! No mago que se encontra em toda parte. Pode sair, Antônia, evolucionar a televisão e dedicando-se à perfeição, enchendo os
Mais um carro da Mocidade, tendo o destaque da Valéria Valença, que é uma obra do computador ou uma obra da realidade, Maurício? Começa que no carro uma só não foi suficiente, né? Então ela vai se reproduzindo, como é muito fácil de fazer no computador, né? E é um sonho de quem briga com o computador, esse negócio de você criar o que você quiser. Aí o Serginho do Pandeiro, assista, de muito destaque da escola, está exatamente atrás, na parte de trás do carro, que está a Valéria Valença. Aí por isso que você vê os dois, a Valéria aqui, as outras Valérias ali no meio do carro e o Serginho do Pandeiro lá no fundo. E na verdade a Valéria é um pouco aquilo que a gente falou no começo desse desfile, né? Que as criações do Randoni são feitas dentro da computação gráfica e agora ele estava tentando essa ousadia, quer dizer, a Mocidade tentando essa ousadia de dar uma terceira dimensão às criações que foram feitas para o vídeo, e a Valéria é isso, né? Quer dizer, aquelas mulheres que primeiro ele fazia dentro do computador, de repente elas se materializaram numa mulher de verdade, né? Uma mulher de verdade em 3 dimensões, que é a Valéria. Tá tudo misturado aqui, o que é verdade, o que é ficção, o que é computação, o que é o carnaval. E já vai acontecer de novo, né? Já viu que já vai acontecer de novo com aquela vinheta das Olimpíadas. Acontecer de novo a mistura entre a criação da computação e a realidade. A realidade é o que foi criado dentro do computador. Esse carro é todo coberto de espelhos. São 100 metros de placas de espelho. Como os quadradinhos são de 2 centímetros por 2 centímetros, fizeram as contas. São 287 mil pequenos espelhinhos cobrindo todo o carro. Aí vem o carro das Olimpíadas. Roberto Simas, né? Que serviu de modelo para uma criação gráfica de lançamento do Dardo e dos outros fotos, tal, que agora aqui está ele de verdade, e aqui o outro que foi a partir do corpo dele feito numa imagem que foi gerada pelo computador. Que era essa imagem exatamente do lançador do disco. E o Beto está ali como destaque do carro, ele que serviu de modelo. E aí vem para arrasar, hein? Aqui vem forte. Uma reverência especial a você. A bateria está saindo do recuo. Passou o carro das Olimpíadas, onde estão o Maurício, a Ida, a Virna, o Roberto Scheidt, atletas olímpicos do Brasil. Estão lá na frente desse carro aí. Revolucionar a televisão e dedicando-se à perfeição, enchendo os olhos do Brasil com maravilhas pra lá. Olha que bonita essa visão da escola. O efeito visual da bateria, realmente como era planejado, quando vista de cima tem um efeito muito bonito. Tá aí o ator Beto Simas, o destaque no carro Olimpíadas. Já tivemos a mulher de ouro, aliás, café com leite, agora temos o homem de ouro. Olímpico. Aqui na frente, o Maurício, a Virna, a Ida. São atletas olímpicos do Brasil que estão marcando presença nesse carro. Olha, quanto mais do alto, mais bonito fica. Ainda mais se for que o sambódromo com esse chão absolutamente branco, para as cores é perfeito. A bateria já saiu do recuo, já está de novo na avenida, levando a escola para os momentos finais do desfile. A 8ª escola do Carnaval de São Paulo no grupo especial. A Mocidade Alegre.
com o enredo Hans Donner, o Mago e seu universo. Independente do resultado, da pontuação que tiver, é uma ousadia, uma coragem da mocidade ter feito essa escolha e ter realizado um desfile desse jeito. Sem dúvida, muito corajoso. E aí o último carro, o carro design. Um carro sem destaques, trazendo apenas réplicas de móveis e o relógio ausente. Que é um outro pedaço do trabalho do Hans Donner que não aparece na tela de televisão, né? Ele projetando, desenhando móveis, utensílios e tal, que é um outro pedaço. E o carro tem um vídeo wall que vai mostrando alguns trabalhos do artista. Você viu ali um trecho da abertura do Fantástico. É o carro que fecha o desfile da Mocidade Alegre. Que foi um desfile que teve surpresas, inclusive, no seu percurso. Algumas alas não entraram, outras entraram fora da ordem prevista. Quer dizer, uma surpresa do começo ao fim. Passou então a Mocidade com a marca do enredo de Hans Donner, o Mago, seu universo, a computação gráfica, desfile feito, assinatura na tela. Já são 8 escolas que desfilaram no Sambódromo de São Paulo no Carnaval do Grupo Especial. Enquanto a escola vai encerrando o seu trabalho, lá na dispersão, o Paulo Marcum vai recepcionando os passistas que já terminaram o desfile. Marcum. Olha aqui, não é fácil sambar com isso aqui não, porque esse chapéu é complicadíssimo e o globo quebrou. Mas aqui, já na dispersão, nada disso importa. A escola está terminando de passar e continua muito bonita aqui de baixo. Vamos com a Denise. Oi, nós estamos aqui todos olhando para cima, tentando avistar a mulata globeleza Valéria Valença, que agora está sendo retirada pelo guindaste. Gostou? Bonita ela? Ela tem personalidade. E além de personalidade, tem carisma. E dentro de uma realidade de muito samba, ela é importante. Kleber Machado. Muito bem. Aí ela está sendo retirada. Tá vendo que vida de destaque não é muito fácil também, não. Tem que se pendurar naquele guindaste lá, subir e descer. Aí, ó. Descendo a Valéria Valença. É o fim do desfile da Mocidade Alegre. A escola vai chegando lá no final. O Marcum, que agora há pouco já passou aí pela comissão de frente da escola, tá onde agora? Com 55 minutos de escola, Marcum. Bem, nós estamos aqui no meio da dispersão. Pessoal aqui com fantasias de bandeira brasileira, uma clara referência ao amor que o Hans Donner tem pelo Brasil. Agora, a grande expectativa aqui, evidentemente, de que eu perdi, ficou para Denise, pro lado de lá, era a descida da globeleza, né? Mas na dispersão o pessoal continua animado, hein? Voltamos com você. Vamos então continuar ali na dispersão. A Valéria está descendo e a Denise é que está ali perto, acompanhando a descida da Valéria Valença. Denise. Pois é, Kleber, a Valéria desce sambando, o corpo de bombeiros aqui, os rapazes todos tendo o maior trabalho, vem pra cá, vai pra lá, pera ali, eles estão olhando pra cima e ela tá animadaça lá em cima, abanando a mão pra gente, curtindo bastante. Kleber. Todo mundo esperando que ela chegue ao chão, né? A Valéria já fez vários desfiles e sempre fez desfiles com essa fantasia, com essa exuberância de fantasia. Então, essa descida dela, ela é absolutamente... já tem uma longa quilometragem nessa descida e no que essa descida ocasiona. Eu várias vezes acompanhei essa descida na dispersão e é uma coisa... Para ela isso é rotina, é insultinho. A dispersão continua agitada. Paulo Marcum. Bem, nós estamos aqui com o Hans Donner. Vou fazer a pergunta mais óbvia. Qual é a sensação? É indescritível, é uma coisa fantástica.
porque por mais que eu entrei em 80 milhões de pessoas todo dia, mas essa coisa de reação direta, de ver as pessoas reagindo, olhando lá meu design no carro lá, é coisa muito gostosa. Agora a escola veio muito diferente. Sim. Você acha que funcionou na avenida? Eu não sei, é uma tentativa de mostrar um outro caminho, que eu acho que nós estamos perto do ano 2000. Eu acho que o design, de repente, pode também entrar no carnaval. Ok, o pessoal está me dizendo que você vai estar. Voltamos agora com você, Denise. Pois é, acho que nunca o Corpo de Bombeiros teve uma operação de resgate tão satisfatória. Vamos perguntar aqui para o Monteiro, que está trabalhando aqui todo acanhado. Olha aqui, Marcão, o Monteiro não quer falar. Monteiro, esse resgate aí tá tranquilo, né? Está sossegado, sem problema, devido ao apoio do pessoal também, não tem novidade. Agora, qual que é a diferença entre ver a Valéria Valença assim e na telinha? É totalmente diferente, né, meu? Pessoalmente é outra coisa, né, meu? E a gente aguarda aqui a saída da Valéria daqui de cima, Kleber Machado. Fim do desfile da Mocidade Alegre, daqui a pouco tem Unidos do Peruche, a penúltima escola do grupo especial. Vale a pena ficar ligado. Dia 17, salsa e merengue às 7 da noite. Aquela da TV no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Dia 15, termina o horário de verão. E a partir do dia 17, a programação volta ao seu horário normal. Jornal Nacional, às 8 da noite e às 6 da tarde. Anjo de Mim. Aquela da TV no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo. Vamos a falar ao vivo do Sambódromo de São Paulo. Está terminando o desfile da Mocidade Alegre. Daqui a pouco começa a Unidos do Peruche e temos também a Nenê de Vila Matilde, as duas escolas que completam o grupo especial de São Paulo. Agora a gente volta lá para a dispersão no final do desfile da Mocidade com a Denise Charrestian. Oi, Kleber. Ela tá lá em cima ainda. A gente não conseguiu descobrir por que não desceu. Talvez por causa da multidão aqui que está na expectativa. Chegou a Polícia Militar agora para resguardar aí a Valéria, que está protegida só pelas pinturas. Pinturas que o corpo dela é pintado pelo Orlando, que é o carnavalesco, que está estreando aqui na escola. Vamos falar com o Edson Castro lá na concentração. Tem o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Tem o segundo, o terceiro. Agora tem um que chama muito a atenção da gente. Está aqui o casal Mirim, da Unidos do Peruche. A gente tem aí a Naira, que tem 10 anos de idade, e o Michel, que tem 11 anos de idade. A Naira já sai há 5 anos da Unidos do Peruche. E o Michel, esse é o terceiro ano dele. Diz uma coisa, você já sai há 5 anos com essa idade? Já. E aí, como é que é? Gostoso? Uma delícia. E você, Michel, você é bom mesmo na arte do mestre-sala? Sou. Então mostra pra gente aí. Tá aí. O casal Mirim, da Unidos do Peruche. Agora vamos até um outro ponto da concentração, onde está a repórter Nariman. A partir de agora, todo mundo aqui é rei. Aqui, ali, todo mundo que você está vendo. Porque o enredo da Unidos do Peruche é todo brasileiro, é um rei com a coroa sideral. Você está vendo a comissão de frente? Que agora mesmo, todos eles deram as mãos e fizeram uma oração, rezaram o Pai Nosso para entrar na avenida abençoados. Quem está aqui do meu lado é o Evair, o puxador da Unidos do Peruche. Evair, dá aquele grito que você faz na hora de arrepiar para entrar na avenida. Alô, povão peruchiano!